Eu vou falar agora sobre as dimensões da nova raça humana. Quem é essa nova raça humana que a gente fala? O que são as dimensões, que é muito interessante, muito importante que nós possamos entender que estamos numa fase de mudança. Quando o Chico Xavier disse que a data limite é 2019, é porque se a gente não expande nossa consciência, se fala muito em movimento da nova era, mas se a gente não expande, o que é expandir a consciência, a gente não vai acompanhar as mudanças estão muito rápidas, os dias estão passando com velocidades assim, como se fosse 16 horas por dia em vez de 24, que é a ressonância Schumann. Então, várias coisas têm mudado o eixo planetário, e isso se chama elevação da consciência. E aqui eu trouxe essa imagem aqui dessas crianças, que são elas que vão fazer essa transformação. Então, quem é essa nova raça humana? E Mônica de Medeiros, ela tem um livro, As Crianças Índigos e Cristais, e essa nova raça humana são essas crianças que são alavancas de transformação aqui planetária. Muitas vêm de outros lugares, de Pleiades, e de Alcione, que faz parte de Pleiades, e elas têm chegado aqui com essa missão. São crianças que vêm com características, com DNA diferenciado, já se comunicando telepaticamente, algumas delas, inclusive, tidas como hiperativas. Não é hiperatividade, é porque de onde elas vêm existe um avanço em vários sentidos, e esse avanço aí faz com que elas tenham mais dificuldade de se adaptar aqui no nosso planeta, que é muito denso, né? Para ter uma ideia, quando Jesus veio para cá, para o planeta Terra, ele passou anos e anos e anos se preparando para chegar aqui e ter essa densidade aqui, que é muito denso, e a gente sabe disso. Daqui a pouco eu vou abordar as dimensões e como é difícil. A gente acorda feliz na quinta dimensão, daqui a pouco cai logo para a terceira, né? E olha, se não cair logo para a segunda, vai lá no umbral, volta de novo, e a gente passa o dia todo oscilando aí. Mas essas crianças aí seriam os novos híbridos, e Gilda Moura vai abordar isso aqui, o papel dos híbridos. A gente pensa que híbrido vai chegar um reptiliano aqui e vai fazer aquele burro na nossa frente, mas não. Híbridos, muitos aqui presentes, podem ser híbridos, e precisa estudar, ter esse conhecimento que vem da ufologia, para que vocês entendam o que é ser híbrido. E esses cristais aí, eles têm essa missão, sim, missão de transformar. Nós já estamos, segundo alguns estudiosos, segundo alguns mentores que têm passado, entrando nessa regeneração. Existem assuntos da ufologia e da espiritualidade que são um pouco discutidos, uns acreditam em uma forma, outros acreditam de outra, mas a gente tem que avançar, seja de um lado ou do outro, a gente tem que estudar e buscar nossa opinião. Não existe verdade absoluta, e é isso que nós estamos aqui, passando as verdades que até então nós estamos concordando. Daqui a um ano a gente pode vir aqui apresentar um outro estudo, porque é tudo muito novo também para nós. E essa regeneração aí é aquilo que a gente está fazendo, está procurando. Não é à toa que as pessoas vêm para cá, vêm buscar aqui esse conhecimento. Então, esses índigos aí, eles têm uma inteligência mais avançada. São pessoas, têm pesquisas aí, crianças com 2 anos, com 4 anos, falando outras línguas. Isso daí vem de onde? Tocando piano, com atividades extra, entrando com 12 anos já em universidades, fazendo pesquisa no campo físico, no campo médico. Então, essas crianças, elas já estão vindo com essa missão que não dá mais tempo. Nós estamos passando mesmo por uma transformação. Muito se fala da nova era, a nova era já chegou. A nova era é essa mudança para a quinta dimensão mesmo. Nós já estamos nela. Inteligência emocional normal. Então, não é que ela seja um extraterrestre, vai nascer com aquele olho, não. Isso daí está no DNA dela, já existe essa mutação, mas elas precisam de uma educação mais diferenciada. Não é aquela educação de antigamente, quando dizia ao menino, entre naquela fila, e o menino entrava na fila e ficava. Agora não, se você diz a uma criança dessa, entre na fila, por que eu tenho que ficar na fila? Por que não? Se você não dá toda a explicação, essa criança não vai entender, ela não vai fazer, e aí é tida como rebelde, né, como outros assuntos, mas é porque ela precisa de uma explicação mais racional.
elas têm consciência sobre a natureza. Existem crianças que já não querem comer carne, porque sabem que a carne vem do animal, que mata o animal, e aí ela está conectada com o meio ambiente, está conectada com o planeta Terra, está conectada com a preservação das espécies, sejam elas animal, seja ela vegetal, mas elas têm essa consciência que já é nata. Ela já vem de um plano superior e vem para cá para fazer essa mudança. Então, a mudança começa na educação, inclusive com os pais. Os pais começam a se questionar por que aquela criança, por exemplo, não quer comer carne. Isso é muito interessante, né? Porque já tem consciência sobre a natureza, elas são inconstantes emocionalmente, os índigos, e aqui existe uma diferença de índigos e de cristais. Os índigos, eles vieram em massa nos anos 80, como Mônica fala também no livro. Eu utilizei o livro de Mônica para essa palestra aqui, dos índigos e dos cristais. Também tem uma palestra do Ivaldo Franco muito interessante sobre isso. E esses índigos, eles vieram em massa, como eu falei, a partir dos anos 80. É claro que durante toda a humanidade já existiam esses índigos, pessoas, gênios da humanidade, mas digamos que eles vieram preparar a base para os cristais aqui chegando. E esses cristais estão começando mesmo a fazer a mudança, e essa mudança vai ser na política, na economia, nos movimentos religiosos também. Preparação para os cristais, detém essa consciência cósmica, porque eles estão conectados. Algumas ferramentas de cura eles vêm trazendo com cristais, com terapias, essas terapias todas holísticas novas, esses novos movimentos que estão chegando de Pleiades, são pessoas conectadas, são esses cristais que estão trazendo, redescobrindo, né, para nós esse conhecimento que já vem adormecido, mas em determinado momento ativa, como a Gilda falou ontem, né, que a mulher foi lá passear na China e abraçou o Senhor e abriu. Então, quando a gente está preparado, muito se busca, às vezes a pessoa, eu queria ver, eu queria sentir, eu queria ver a nave, a gente só precisa ficar tranquilo que no momento certo tudo isso vai acontecer. É uma questão mesmo de tempo e isso daí será em breve, com certeza, porque eles não estão mandando tudo isso em vão. Não gostam de seguir rotinas, como eu falei, uma fila de banco é torturante para uma criança dessa, porque ela sabe que tem muita coisa para fazer, então ela não vai ficar parada, e é interessante que elas já mexem na tecnologia mais do que nós que temos que aprender. Você entrega um celular a uma criança dessa, ela já vai lá, já sabe o aplicativo, já baixa, isso daí é incrível, isso já mostra que ela já está conectada com coisas mais avançadas, inclusive. E aí eles são questionadores, têm dificuldade com autoridade, principalmente a agressividade, pessoas que determinam, que mandam nelas, elas não gostam disso, essas crianças. Elas trazem um medo e agressividade, que é diferente dos cristais. Os cristais eles já vibram em outra sintonia. Para vocês verem que, por ser índigo, não é que sejam especiais, são pessoas, são humanos e têm seus desafios também aqui, em termos de sentimentos, de emoções. Perfeccionismo também é outra característica desses índigos. A intuição, a criatividade, a liderança, são pessoas que se destacam, quando elas chegam da escola, já são os líderes dos trabalhos em grupo, depois no trabalho sempre as pessoas as procuram, também nos movimentos religiosos, nos movimentos holísticos, ela sempre quer estar liderando algo novo. Elas respeitam a natureza, tendência a vícios, e esse é um grande ponto interessante nos estudos que eu fiz, que tem que ter cuidado com elas, porque a rotina, a vida sem sentido pode fazer com que ela procure algum tipo de vício para suprir isso que ela não se encaixou aqui ainda no nosso plano. Hiperatividade na adolescência, e essa hiperatividade tem que ser cuidada, senão pode ser lida como uma esquizofrenia, como outro sintoma psicanalítico ou psiquiátrico. E aí as crianças cristal, elas têm uma diferenciação, eu trouxe algumas, porque o assunto ele é muito intenso e é muito profundo. Só trouxe principalmente as características mais pontuais, porque daqui a pouco vocês vão entender essa nova dimensão dessa nova raça, que eu entro na terceira, quarta, quinta dimensão, que é isso que nós estamos aqui vibrando. Essas crianças, elas são pacificadoras, então quando tem um movimento, às vezes tem até filmes já narrando o assunto, a criança chega no ambiente, o pai e a mãe brigando, e ela já começa a pacificar. A própria presença dessa criança já faz o ambiente ficar mais tranquilo e menos denso.
elas preferem o amor à dor. Então, aquela coisa de karma, de viver, de quanto mais dor você evoluir, quanto mais pecado evoluir, não. É a evolução pelo amor, o amor incondicional principalmente, elas trazem isso. Elas são mais amorosas, têm consciência de grupo, então não é a unidade, é a coletividade, não é o individualismo, como a gente fala. Sempre ela está pensando num coletivo. Então, essas crianças, às vezes, elas estão comendo um simples lanchinho e ela oferece. Né? Diferente de algumas crianças antes que guardava aquela coisa já de instintiva, né? De para mim. Então, esse egoísmo, ele vai sendo diluído pela sensação de coletividade, pelo amor mesmo incondicional. Elas tiveram ou não passagem pela terra, porque não necessariamente eles têm que ter várias vidas aqui. Crianças cristais, por exemplo, que estão vindo lá de Pleiades, elas podem não ter passado aqui pelo planeta Terra. Consciência do autoconhecimento, também estão em evolução. Lembrando disso, que todos nós estamos em evolução, seja nós um índigo, um cristal, um diamante, arco-íris, que são outras denominações que têm surgido para essa nova raça humana, mas todos estão evoluindo, todos daqui do planeta Terra. Também elas têm doenças respiratórias na primeira infância, até porque de onde elas vêm é muito mais sutil o nível, e aqui para chegar nesse plano existe uma densidade do planeta Terra, e aí essas doenças respiratórias é a adaptação, inclusive, do sistema pulmonar para essa nova etapa de avanço dessas crianças. Então, o medo é menor para elas. Lembra que eu falei dos índigos, que eles vibram no medo, mas para as cristais, elas já têm esse novo desafio. Elas não vibram no medo, elas vibram no amor. Elas têm certeza que as coisas vão dar certo. Elas comunicam por telepatia. Às vezes, nós sabemos o que elas querem, porque elas apenas olham para o nosso olhar e nós temos o discernimento já de o que fazer com ela. Eu tenho, inclusive, convívio com essas crianças e é muito interessante. De longe a gente já sabe a comunicação que ela quer passar. Isso daí por quê? Porque de onde elas vêm, a mensagem é telepática. Não dão muito trabalho às mães, então esses meninos aí, uma das características é essa aí, de não dar trabalho, não costumam guardar mágoas, e aí eu digo, né, quinta dimensão já, porque na quinta dimensão nós não temos essa mágoa, esse rancor, e não tem que ficar sempre fazendo a oração do perdão para que a gente fique aliviado, né? Como o livro lá do Josué, que fala a força do perdão. Então, a força do perdão é para que a gente realmente, ascensione essa consciência para a quinta dimensão, porque a terceira dimensão é muito difícil. Faculdades mediúnicas afloram cedo, então tem contatos com outros seres, espíritos, pessoas de outros planetas, inclusive, seres extrafísicos, extraterrestres, porque elas têm como uma coisa natural, não é como a gente às vezes olha, se assusta. Não, essas crianças elas já vêm desde cedo tendo esses contatos, e é muito interessante. Olham muito para o céu, como se fosse lembrando de casa, né? São bondosos por natureza, podem demorar a falar até os 4 anos, e aí às vezes é confundido como um autista, né? Recentemente eu conversei com uma mãe que ela disse que a criança tem 2 anos e não falou ainda, só se comunica pelo olhar, e eu disse, fique calma, o médico já diagnosticou como autismo? Não, ele disse que não é autista, mas eu acho que é, mas a característica dela é de criança cristal, então relaxe e vá estudar mais sobre o assunto. E ela começou a ver os vídeos de Mônica, e eu indiquei até o seu livro, ela comprou, e ela está entendendo perfeitamente que essa criança, ela traz essas características. É muito bom, né? O conhecimento, para que a mãe, ela não comece a levar essa filha para vários profissionais e procure doença onde não existe. Isso daí faz parte. Podem demorar a falar, e ligados à natureza e aos animais, que eu já havia abordado isso. E existem alguns métodos pedagógicos que surgiram, como o Rudolf Steiner, que ele fez o método da Waldorf, pedagogia Waldorf, que trata diferencialmente essas crianças. São atividades que buscam mais a arte, que buscam um ambiente preparado, o equilíbrio com a natureza. É muito interessante, quem quiser se aprofundar, procura aí que existe essa pedagogia Waldorf, e também o método Montessori, também de Maria Montessori, que trata desse assunto.
E vamos agora para as dimensões. Falamos um pouco da raça humana, da nova raça humana, dessas crianças que estão chegando. E lembrando que um cristal, segundo alguns estudos, pode se transformar em um índigo. Quer dizer, o índigo pode se transformar em um cristal e vai avançando de acordo com suas características, com aprimoramento, com a força moral que traz também, porque é muito importante isso. E aí vamos ver a terceira dimensão, que é a presença do mundo material. Nessa terceira dimensão, muitos falam que nós estamos na terceira dimensão, com a consciência de quarto, caminhando para a quinta, que a quinta é a regeneração. Mas vamos entender um pouco, em breves palavras aqui, sobre essa terceira dimensão. A terceira dimensão é aquela que a gente reclama, adoece, doenças psicossomáticas, nada está satisfeito para nós, julgamento o tempo todo, e é uma dificuldade, focado no medo. Tudo bem que nós temos o cérebro reptiliano, que faz com que a gente tenha um instinto de sobrevivência, né? Quando alguém toca no pé, a gente pula, pensa que é uma cobra, porque a gente vive vibrando no medo o tempo todo. Se o avião faz uma turbulência, a gente já pensa que vai cair, já pensa que vai morrer, tudo a gente vibra nesse medo. E é muito importante que a gente comece a se perceber. Essa é uma grande característica da terceira dimensão, que é o medo excessivo. Certa feita eu fui dar uma palestra falando lá da consciência, das novas tecnologias, da barra de Axis, e o barra de Axis trabalha muito essa questão aí do presente, do momento presente, de sair do medo. E uma pessoa começou a dizer, também, eu não concordo não que a pessoa vai ver sem medo, mas é um medo que eu falo, é um medo que é exacerbado. É claro que eu não vou sair correndo e pular aqui, isso daí é um medo controlado, porque eu tenho medo de quebrar uma perna. Claro que esse medo daí é o medo que está dentro da nossa racionalidade, mas é aquele medo exagerado de tudo. Eu não vou sair à noite porque eu posso ser assaltado, eu não vou viajar porque o carro pode bater, eu tenho medo de pegar o avião. Então a gente tem que controlar isso. Primeiro ponto para a gente sair dessa terceira dimensão, trabalhar o medo, certo, gente? E lembrando que eu estou falando isso, é o ponto de vista que eu estou passando para vocês, vocês podem também ter o ponto de vista de vocês. É a dificuldade de amar, o amor como posse. As pessoas se relacionam, mas é um amor de posse. E esse amor aí, ele precisa ser repaginado. Nós temos que vibrar num amor diferente mesmo, num amor sem apegos. Prevalece o sistema de crenças, aquela história toda que nós falamos, sistema de crença que vem da infância, do pecado, daquilo tudo que a gente não precisa mais. Então, esquecer do passado. Reclamação, vibra-se na doença, na morte, no sofrimento. As músicas que são tocadas, as músicas levam a pessoa lá para baixo. Como diz, é uma sofrência, é uma coisa triste. A pessoa bebe, ouve aquela música e entra na frequência. E aí, olha lá, se da terceira dimensão não despenca para a primeira. Chega lá no umbral, né? E aí vem as drogas, vem tudo isso que a gente precisa controlar. Tudo é a nossa consciência mesmo. O acúmulo de bens e o medo de perdê-los. Então, nós sempre somos ensinados, principalmente nós ocidentais aqui, temos essa cultura de juntar bens e o medo de perder. Qualquer crise, qualquer mudança na política, teve aquele problema lá com a gasolina, com os caminhoneiros, todo mundo começou aqui a ir para o supermercado, estocar, começar a colocar em casa mantimentos para 1 mês, para 2 meses, esqueceu até das outras pessoas que também poderiam comprar. Mas aí as pessoas têm medo. O posto de gasolina só coloca R$100, então eu vou colocar 100 aqui, mas não pensa no outro que vai precisar. Então, sempre eu, primeiro lugar. Vou encher minha casa e aí faltou mercadoria para as outras pessoas. Então, isso daí é a vibração do medo, o medo da escassez, é a falta de fé, falta de confiança também. Porque a gente tem fé, reza, até o momento que Deus não dá o que a gente quer. A gente tem que sair dessa vibração de terceira dimensão, para que a gente possa avançar mesmo. Gasta-se tempo com o passado e o futuro. A gente passa o tempo todo, esse livro de Josué, ele fala o tempo todo disso. São personagens que vivem aqui em Recife e que já tiveram uma passagem lá na Grécia. E lá na Grécia teve morte, traição e tudo. E durante esse tempo todo, em idas e vindas e vidas passadas, eles ainda vibram nesse mesmo sentimento, até que eles precisam realmente perdoar para soltar e desatar os laços do passado. Nós precisamos exercitar mais o perdão, o auto-amor, a vigilância, todos esses conhecimentos. Estado de sono, projeção astral, a depender da vibração energética, a gente pode ir para o inferno ou para o céu. Então, a gente tem que ter cuidado até quando está dormindo. O que é que a gente vibra durante o dia, o que é que a gente pensa.
Podemos conectar com reinos espirituais. Às vezes nós sonhamos que estamos numa biblioteca espiritual, tendo aulas. Podemos sonhar também com reptilianos, dragões, seja lá o que for. Vai depender da nossa vibração. Se a gente está vibrando numa consciência melhor, a gente não vai acessar, com certeza, esse lado mais denso. E o planeta Terra atual vibra na terceira e quarta. Na quarta dimensão, a linha do tempo ela solta, né? Não existe relógio, você não está preocupado, porque o tempo ele não vai ser um denominador aí. E a quinta dimensão, que é essa que nós precisamos vibrar, às vezes a gente acorda tão feliz, cantando, coloca a música lá de Beethoven, daqui a pouco a gente já desce, né? Já vai lá no paredão, já está lá na terceira, segunda dimensão. Tudo vai depender do nosso equilíbrio. Então, tudo vai acontecer para nos testar. A gente está aqui, é um educandário. Esse planeta Terra é um educandário e a gente precisa passar nos testes, né? Essa parte aí a gente tem que entender. Então, a gente acorda muito bem porque tudo está ótimo, mas daqui a pouco, num telefonema, numa mensagem do celular, você já despenca, nada presta. A gente tem que parar de ficar oscilando entre quinta, terceira, quarta. A gente tem que segurar o máximo nessa quinta dimensão, que é o quê? O mundo de regeneração mesmo, é uma visão multidisciplinar. Também não há consumo de carnes, é importante isso. Quando a gente for para a quinta dimensão, não haverá esse consumo exagerado de carnes. A gente, mesmo quem ainda é carnívoro, vai diminuir, porque pode ser substituído, inclusive, por vegetais e por outros alimentos. Sem apegos materiais. Você quer dizer que vai doar tudo? Não é isso. É porque você não vibra o tempo todo na matéria. Você vai vivendo e as coisas vão fluindo, a prosperidade vai chegando sem você se preocupar. Porque quando você se preocupa, você apega. E o universo, a física quântica, ela explica que você tem que soltar. Solta. E você não precisa ficar o tempo todo no passado e no futuro, se preocupando com o que vem, com a conta que vai pagar. Viva o momento presente. Esse é o grande desafio, viver o momento presente. Nós estamos aqui agora, vivendo aqui esse evento, então vamos parar de vibrar amanhã, segunda, terça, quarta, a gente se preocupa até com o que vai fazer em 2019. Então, nesse momento, não estou dizendo que a pessoa não vai planejar, planeja, mas para de pensar o tempo todo no futuro e no passado. A espiritualidade é voltada para o próximo. Muitos procuram as casas espirituais porque quer passar naquele concurso, porque quer vender aquela casa. Isso daí, gente, não é barganha, a espiritualidade é evolução. E eles têm mais o que fazer do que ficar vindo fazer trabalho para a pessoa que foi ali, que pagou para fazer, vender um carro, vender uma casa. Isso daí tem que acabar mesmo. Isso daí é a terceira dimensão e já está mudando. Graças a Deus, as pessoas já estão mudando esse perfil. Não há necessidade de fazer o mal. Eu quero fazer o mal para ganhar aquele carro da pessoa que está... Isso daí nem vai passar na cabeça da pessoa. Então, todo mundo vai ter mais o que fazer. Vive-se no momento presente. Como acessar a quinta dimensão? Perceba o padrão dos seus pensamentos. Então, autoconhecimento, né? O que é que você está pensando agora? Está pensando em inveja, em morte, em medo? Desapegue do que não precisa mais. Tem que desapegar. Exercite o poder pleno da fé. Eu tenho fé, né? Se eu conseguir comprar aquele carro do meu sonho. Se eu não conseguir, Deus é injusto. Tem que parar com isso. Deixe de usar máscaras desnecessárias. Oi, tudo bem? Quando a pessoa sai e fala mal. Gente, preste atenção. Se você está vibrando isso, terceira, vamos mudar para a quarta. Substitua suas crenças limitantes por crenças fortalecedoras. E que você acorda, minha vida não presta. Minha vida está ótima. Substitua imediatamente. Eu não vou conseguir. Tire esse não. Vou conseguir. Isso são crenças limitantes que precisam ser substituídas imediatamente por crenças que fortaleçam vocês. Pare de julgar-se e julgar o outro, porque a gente se julga o tempo todo, né? Estou gordo, estou magro, estou feio, estou bonito, se compara com o outro, fala mal do outro, porque uma pequena falha do outro você já começa a destruir, não é? O outro já não presta mais, tem que parar de julgar. O julgamento faz com que você saia imediatamente da quinta dimensão. Quinta dimensão não tem esse julgamento aí. Cuide do seu corpo com hábitos saudáveis. Então, você sabe que precisa caminhar, cuidar do seu corpo, comer bem, mas não faz isso. Saia do papel de vítima. Então, isso daí é importante. Todos nós, em determinado momento, ficamos, que é o coitadinho que fizeram isso comigo, porque eu sou isso ou aquilo. Exercite a gratidão. Quando vocês começarem, começarmos a exercer definitivamente a gratidão, nós estamos vibrando na quinta dimensão. Esteja por inteiro onde estiver.
Então, todos nós estamos aqui, vamos ficar por inteiro durante o dia todo, e tudo vai fluir com certeza. Pronto, gente.